Polícia apresenta suspeito de incendiar carros em outubro durante manifestação em São Roque. Morre segunda vítima de acidente envolvendo viatura da Polícia Militar em Salto de Pirapora. Inaugurado mais um shopping em Sorocaba, dessa vez no centro da cidade, ao lado do terminal rodoviário. Estudantes de escola estadual lançam livro de crônicas em Sorocaba. Olá, boa noite. Foi enterrado hoje o casal vítima de perseguição policial em Salto de Pirapora. Familiares e amigos lotaram o velório municipal de Salto de Pirapora. Os corpos dos jovens foram velados juntos. Fernando Belchior, de 22 anos, e Kathleen de Barros Santos, de 19, eram casados e deixaram uma filha de 1 ano e meio. Criança órfã, e agora a gente quer saber, vamos ver o que a gente vai fazer. E dentro das medidas do possível, né? A gente vai ver o que vai caber a família resolver. As famílias das vítimas pretendem entrar com ação contra o Estado. Vamos aguardar o conjunto das provas que foram produzidas e vamos buscar, então, a responsabilidade do Estado para com os atos de seus funcionários. Um dia depois do acidente, ainda é possível ver as marcas na rodovia Francisco José Ayub. Policiais perseguiam um suspeito em uma motocicleta no momento da batida. A viatura da Polícia Militar seguia sentido Pilar do Sul, segundo testemunhas pela contramão. A moto com as 2 vítimas foi atingida de frente. Fernando morreu no local. Kathleen chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu à cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba. Os policiais foram socorridos com ferimentos leves. A tragédia abalou os moradores que esperam por justiça. A polícia estava errada, porque do jeito que ele passou a 1000 por hora lá. Precisa mais segurança, né? Mais respeito, trânsito. Nós entramos em contato com a Polícia Militar para pedir esclarecimentos sobre o assunto. Por telefone, o chefe de assuntos civis do 40º Batalhão da PM, o tenente Marcos Koyama, disse que a viatura realmente estava na contramão e que foi aberta uma sindicância para apurar os motivos. Se comprovado que houve imprudência por parte dos policiais, o sargento que acompanhava a ocorrência pode responder nas áreas administrativa, civil e também criminal. Ainda de acordo com o tenente, o motociclista não obedeceu à ordem de parada da PM e até agora o suspeito não foi localizado. A PM disse ainda que lamenta as mortes. E uma outra perseguição terminou com um homem preso em Sorocaba. De acordo com a polícia, foi dado sinal de parada ao veículo, mas ao ver a blitz, o motorista fugiu pela contramão na Avenida Nogueira Padilha, onde chegou até invadir a calçada da unidade pré-hospitalar da Zona Leste. A perseguição começou no bairro Coloral e só terminou no Piratininga, onde os 2 suspeitos tentaram fugir a pé, mas um deles caiu ao pular o muro de uma escola. O homem detido teria resistido à prisão. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. O outro suspeito conseguiu fugir. 8 quilos de cocaína, porções de crack, maconha, 920 tubetes vazios foram apreendidos hoje em Jundiaí, na casa de um jovem de 18 anos na Vila Esperança. A AGM atendia outra ocorrência no bairro, mas percebeu a atitude suspeita do rapaz. Com a ajuda do canil, descobriram também que funcionava um laboratório de drogas na residência. O suspeito não tinha passagem pela polícia, ele foi encaminhado ao centro de triagem do local. A empresa América Latina Logística, ALL, foi condenada a indenizar em R$20 mil um funcionário por danos morais. Ele teria sido coagido a aderir ao plano de demissão voluntária. Segundo o TST, a sentença da Vara do Trabalho de São Roque reconheceu ter havido pressão por parte da empresa para que houvesse adesão dos empregados ao plano de demissão voluntária. A empresa negou as ameaças. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, uma das testemunhas declarou que o autor da ação trabalhista teria ficado encostado e recebido ameaças. Polícia de Sorocaba prende suspeito de atear fogo em veículos durante os protestos em outubro no Instituto Royal, em São Roque.
Gabriel Aparecido Pironi dos Santos, de 30 anos, foi identificado a partir de fotos tiradas no dia do protesto, em 19 de outubro. Para a polícia, ele é o único responsável por atear fogo em 2 veículos de uma emissora de TV e um da Polícia Militar. Ainda segundo as investigações, o suspeito não pertence a nenhum grupo de ativistas envolvidos nas manifestações. Gabriel tem uma bandeira própria, que é a da liberação do uso da maconha e até do cultivo dessa substância entorpecente. E ele se aproveita dessas manifestações para empunhar a sua bandeira. Na casa de Gabriel, em Salto, foram apreendidos 100 gramas de maconha e diversos objetos relacionados ao preparo e embalo da droga. Até as roupas usadas por ele no dia do protesto foram encontradas. Gabriel vai responder aos crimes de incêndio e tráfico de drogas, preso no CDP de Sorocaba. Se condenado, pode pegar até 21 anos de reclusão. Para a polícia, o caso de incêndio aos veículos está solucionado, mas as investigações continuam. As investigações estão tramitando em segredo de justiça, mas eu posso afirmar que elas estão caminhando a contento. No começo de outubro, nossa equipe foi uma das primeiras a mostrar os ativistas acorrentados em greve de fome para pedir a liberação dos Beagles. Logo depois, no dia 18 de outubro, diversos grupos de proteção aos animais, eles quebraram portas e materiais de laboratório e ainda levaram 188 cães que eram usados em testes para produtos farmacêuticos. Com os protestos violentos na rodovia Raposo Tavares e a suspensão do alvará de funcionamento pela Prefeitura de São Roque, o Instituto Royal decidiu encerrar no último dia 6 de novembro as pesquisas na cidade. Na madrugada do dia 14 deste mês, outro grupo depredou o local e furtou aproximadamente 300 roedores. Essa última invasão é investigada pela Delegacia de São Roque. A Câmara dos Vereadores de Sorocaba aprovou o projeto de lei proibindo que empresas realizem testes com animais em Sorocaba. Só serão permitidas pesquisas que não causem danos ou sofrimento ao animal e tenham por finalidade o teste farmacêutico para tratamento de doença grave, produção de vacinas ou para fins didáticos, mesmo assim, se não existir um método alternativo. A multa prevista para quem descumprir as normas é de R$ 2.000. A proposta segue agora para a sanção ou veto do prefeito. Um carro pegou fogo hoje pela manhã na Avenida Ipanema, em Sorocaba. A faixa em que ele estava precisou ser interditada. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe a origem do incêndio e o dono do carro não foi localizado. Felizmente, ninguém ficou ferido. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que, em média, 7 operações de endometriose são realizadas por dia no estado. Entenda melhor sobre a doença na reportagem. Conhecida como epidemia dos anos 90, a endometriose leva diariamente 7 mulheres para cirurgias em hospitais públicos em todo o estado. A medicina ainda estuda a melhor forma de tratamento. Este ginecologista explica como a doença age no endométrio, a parede interna do útero. O tecido que reveste o útero chama-se endométrio. Todo mês ele descama na menstruação e é jogado fora e se prepara um novo para o mês seguinte para ter uma gravidez. Quando esse tecido aparece fora do local dele, que é dentro do útero, ele é chamado de endometriose. Em alguns casos, durante a menstruação, ele é jogado para fora do útero e gruda em outros lugares. Em alguns casos, acredita-se que sejam células do próprio embrião, que são trazidas para outro lugar durante o crescimento e durante a idade adulta elas começam a se desenvolver. Isso causa todo mês um crescimento e quando não tem uma gravidez, ele sangra e descama, como se fosse uma menstruação. Então seria uma menstruação interna. Como não há prevenção, o ideal é ficar de olho nos sintomas. Dor pélvica, ela pode dar dor muito intensa na menstruação, então cólica menstrual muito fora do normal é um sinal muito grande de endometriose. Ela pode ter dor na relação sexual. Além das fortes dores, a doença pode ainda comprometer a fertilização. Algumas mulheres têm dificuldades para engravidar quando desenvolvem a doença e precisam de tratamento especializado.
Mas não foi o caso de Etienne, que descobriu a doença após engravidar normalmente. Só depois de dar à luz, os sintomas apareceram e a endometriose foi confirmada. A dor é comparada com a dor de parto. Pela dor e pelo local e tudo mais, os médicos começam a fazer exame de intestino, porque é muito próximo, eles querem descobrir realmente de onde vem. Depois de anos de tratamento, ela fez uma histerectomia, cirurgia para retirar o útero, solução para o fim das dores. A gerente de RH entende e até orienta quem tem funcionárias que sofrem com o problema. Quem falar tem endometriose, eu tô com cólica disso, libera para sair, libera para dormir, libera para qualquer coisa, porque é muito ruim, muito ruim. Tanto em Sorocaba quanto em Itapetininga, a ventania durante a tarde derrubou 2 árvores. Ninguém ficou ferido. Já em Itu, o estrago foi bem maior. A prefeitura da cidade informou que a região do Pirapitingui foi atingida por forte chuva e rajadas de vento que chegaram até 96 quilômetros por hora. O temporal durou 15 minutos e, de acordo com a prefeitura, 5 pessoas ficaram desabrigadas, sendo 4 delas de uma mesma família, que optaram por ficar alojadas em casas de parentes. A garagem do pronto atendimento da Vila Martins foi destruída. Telhas foram quebradas e aparelhos danificados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no bairro Cidade Nova, uma torre de celular caiu e destelhou uma casa. Ainda no bairro, um transformador de energia estourou. Alguns pontos da região ficaram sem energia elétrica. A nossa equipe entrou em contato com a CPFL, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. E a sexta-feira deve ser de chuva. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Araçoiaba da Serra registra mínima de 17, máxima de 26 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Ibiúna tem mínima de 15 graus. Máxima de 25 em Itapetininga. Sorocaba conta com mais um shopping. E logo após a inauguração ao público, houve uma manifestação. A movimentação de consumidores já era grande no primeiro dia. Um dos atrativos do novo shopping é a localização, bem no centro da cidade, ao lado do terminal. A Praça de Natal já está pronta. É excelente, é próximo do nosso serviço, né? Pra gente ficou muito bom. Como eu trabalho aqui no centro, para mim seria ótimo aqui, porque tem várias coisas pra gente procurar. O que procurar vai achar aqui, pelo jeito que eu tô vendo. 50 das 200 lojas estão em funcionamento, entre elas as 7 maiores, chamadas âncoras. O cinema começa a funcionar nesta sexta-feira. Do lado de fora, um telão exibe trailers e a sala VIP estava aberta para visitas. Maravilhoso, viu? Uma coisa aconchegante para o povo de Sorocaba, bem melhor, né? De acordo com o superintendente do shopping, o centro de compras deve atender todas as classes sociais. Ele afirma ainda que a região comporta a grande quantidade de empreendimentos do tipo abertos recentemente. Em função do crescimento do potencial de consumo do brasileiro e em função do grande potencial da cidade de Sorocaba e das cidades que fazem parte da vizinhança, nós acreditamos que existe espaço para todo mundo. O shopping é um dos primeiros do estado de São Paulo a ser inaugurado em uma área de preservação histórica. Aqui, na ala A, no acesso à Avenida Afonso Vergueiro, funcionava a fábrica Nossa Senhora da Ponte, construída em 1881. Do outro lado, a ala B, era a fábrica Santo Antônio, inaugurada em 1913. A obra foi acompanhada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do município. De acordo com este integrante do conselho, a preservação da fábrica tem 2 lados. Eu destaco essa questão de um uso não cultural, né? Nós temos a tendência aqui no Brasil de achar que todo edifício antigo tem que ser um centro cultural, um museu ou coisa do gênero. Não necessariamente. O que eu coloco como uma questão a ser analisada com um olhar mais crítico é se o que foi feito nessas fábricas se realmente é em caráter de preservação ou se não, se apenas o caráter comercial se sobressaiu a questão preservacionista. Foi na ala onde funcionava a fábrica Santo Antônio que aconteceu a queda do muro que matou 7 pessoas em dezembro do ano passado. Familiares de 3 das vítimas fizeram um protesto na tarde desta quinta-feira em uma das entradas. Terezinha deixou de trabalhar desde a tragédia. Ela perdeu 2 filhas, Nayara e Evelyn, e o neto Tiago. A agente de saúde reclama que ainda não recebeu indenização. Eu estou pagando remédio, medicamento,
O médico do meu bolso, nunca mais vi falar nada, ninguém me telefona mais. Quer dizer, é um descaso tremendo. Sobre o protesto realizado pela família das vítimas, nossa produção entrou em contato com a assessoria do Pátio Cianê Shopping, mas até agora não recebemos resposta. Foi lançado hoje o livro que reúne crônicas escritas por estudantes de Sorocaba. Veja que iniciativa bacana. Clotilde pegou suas roupas e atirou no meio da rua. Claro que Crécio pediu seu tradicional perdão. A história da mulher brava contada por Guilherme é uma das 8 selecionadas nesta escola estadual de Sorocaba. A instituição de ensino participou com outras 800 no projeto coordenado pelo escritor Laed Souza. Leitura e escrita a mais de 45 mil alunos da rede pública de todo o país. Foram feitas primeiro uma seleção dos textos pelos professores, filtrado, nós recebemos uma série de textos e fizemos uma escolha dos livros dos textos que seriam para essa publicação. A partir disso eu fiz uma leitura do texto, dei uma melhorada, passamos depois por uma revisão e aí fizemos a publicação do livro. A obra está disponível pelo valor de R$ 2,00. São 46 textos no total. As melhores crônicas dos projetos de leitura de todas as escolas selecionadas. O nome da obra tem um pouco de cada um. Estudantes que se empenharam e foram reconhecidos com a publicação e com medalhas. Mesmo sendo uma crônica pequena, eu gostei muito porque foi um passo bem grande para eu começar a leitura. Então, a partir desse projeto, acho que pode surgir várias coisas também. Eu nunca tinha participado de nada disso e eu fiz um texto, me esforcei bastante para fazer e eu achei que eu mereci. Ler e escrever, descobrir o mundo sem viajar, passar somente pelas páginas, experiência que impressionou até os professores. Achei interessante porque para a gente controlar 46 alunos e ficar num silêncio total, é meio difícil. E todos ficaram compenetrados. E aí eu fotografei porque, para mim, é um momento máximo, é um momento de reflexão, é um momento de introspecção. O seu Marcos se orgulha do mais novo dos 5 filhos, um dos escritores mirins. É um orgulho para mim, como pai, saber que com 11 anos ele conseguiu esse prêmio, para mim é um orgulho de pai. Parabéns aos estudantes. O Noite Cidade termina aqui. Tenha uma excelente noite e até amanhã.